Seção 11. Operações de crédito. Normas gerais. Artigo 88. As operações de crédito dependem de autorização em lei especial. Artigo 89. A lei de orçamento poderá conter autorização para operações de crédito por antecipação de receita, a fim de atender a insuficiências de caixa. Artigo 90. As operações de crédito por antecipação de receita autorizada na lei de orçamento não excederão a quarta parte da receita total estimada para o exercício financeiro, e até 30 dias depois do encerramento deste, serão obrigatoriamente liquidadas. Artigo 91. A contratação ou garantia, em nome da União, de empréstimos para órgãos e entidades da administração federal centralizada e descentralizada, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, dependerá de pronunciamento da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, quanto à prioridade programática, e do Ministério da Fazenda, sobre a conveniência, oportunidade e legalidade do endividamento. Artigo 92. Excetuadas as operações da dívida pública, a lei que autorizar a operação de crédito, a qual devam ser liquidada em exercício financeiro subsequente, fixará desde logo as dotações que hajam de ser incluídas no orçamento anual, para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate, durante o prazo para sua liquidação, nos termos das disposições constitucionais vigentes. Artigo 93. Quando a amortização do empréstimo couber ao Tesouro Nacional, os recursos necessários serão previstos no Orçamento Geral da União, cabendo ao órgão beneficiado promover sua inclusão na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo único. Nos casos em que a amortização dos empréstimos for de responsabilidade de empresas sob controle do governo federal, caberá essa a obrigação de incluir nos seus orçamentos anuais os recursos necessários àquele fim. Artigo 94. É vedada a utilização direta de recursos financeiros provenientes de operações de crédito internas ou externas, os quais deverão ser recolhidos, obrigatoriamente, à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. Parágrafo único. A realização de despesas custeadas pelos recursos de que trata este artigo, dependem de autorização na Lei de Orçamento ou em crédito adicional, e os respectivos saques só poderão ser feitos com obediência aos limites fixados na programação financeira aprovada. Artigo 95. Não será concedida a garantia da União para operação de crédito, interna ou externa. Inciso 1º. A entidade em débito para com a Previdência Social ou para com o Tesouro Nacional. Inciso 2º. A concessionária de serviços de eletricidade em débito com os recolhimentos às reservas globais de reversão ou de garantia, de que trata o Decreto-Lei nº 1.849, de 13 de janeiro de 1981. Parágrafo único. A critério do Ministro da Fazenda, será admitida a concessão de garantia em operações que tenham como objetivo a regularização dos débitos aludidos neste artigo. Artigo 96. As autarquias federais, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e entidades sob controle acionário da União e as respectivas subsidiárias, ainda que com respaldo em recursos de fundos especiais, é vedado conceder aval, fiança ou garantia de qualquer espécie à obrigação contraída por pessoa física ou jurídica, excetuadas as instituições financeiras. Parágrafo 1º. A vedação de que trata este artigo não abrange a concessão de garantia por empresa controlada direta ou indiretamente pela União às suas controladas ou subsidiárias, inclusive a prestação de garantia por empresa pública ou sociedade de economia mista que explore atividade econômica à sociedade de propósito específico por ela constituída para cumprimento do seu objeto social, limitada ao percentual de sua participação na referida sociedade. Parágrafo 2º. Considera-se empresa pública ou sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, para os fins deste artigo, a entidade que atua em mercado com a presença de concorrente do setor privado, excluída aquela que. Inciso 1º.
goze de benefícios e incentivos fiscais não extensíveis às empresas privadas ou tratamento tributário diferenciado. Inciso 2º. Se sujeite a regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público quanto ao pagamento e execução de seus débitos. Inciso 3º. Seja considerada a empresa estatal dependente, nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Inciso 4º. Comercialize ou preste serviços exclusivamente para a União. Artigo 97. Compete privativamente ao Ministro da Fazenda aprovar e firmar pela União quaisquer instrumentos de operações de crédito internas ou externas, inclusive operações de arrendamento mercantil, bem assim de concessão de avais e outras garantias, autorizadas em lei, e observadas as condições estipuladas para as respectivas operações, podendo delegar a competência para firmar os instrumentos de que se trata, ao Procurador-Geral, a Procurador da Fazenda Nacional ou, no caso de contratações externas, a representante diplomático do país. Parágrafo 1º. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará registros das contratações de que trata este artigo, inclusive as realizadas por intermédio de agentes financeiros do Tesouro Nacional, mantendo a posição atualizada das responsabilidades assumidas e adotando ou propondo as medidas assecuratórias do respectivo pagamento nas datas de vencimento. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, as operações de arrendamento mercantil equiparam-se às operações de crédito,